Radamel Falcão Garcia. Só o nome já impõe respeito. Um dos maiores atacantes da história do futebol colombiano, conhecido mundialmente como El Tigre, pela ferocidade com que encara cada bola, cada lance, cada decisão. Um jogador que construiu sua carreira deixando goleiros apavorados e defesas em pânico. E agora, imagine esse homem vestindo o manto sagrado do Corinthians. É exatamente essa ideia que mexe com a cabeça da Fiel e que poderia incendiar o futebol brasileiro. A história de Falcão é uma daquelas que o torcedor corintiano adora, de luta, superação e títulos. Desde os tempos de River Plate, quando surgiu como artilheiro implacável, passando pelo Porto, onde foi simplesmente um monstro das competições europeias, e pelo Atlético de Madrid, onde se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, o colombiano sempre mostrou que não se esconde em jogo grande. Pelo contrário, ele cresce. Ele busca o gol como se fosse a última chance da vida. E é esse tipo de jogador que o Corinthians sempre soube valorizar. Aquele que não se intimida, que carrega o peso de uma camisa e transforma a pressão em combustível. E vamos falar a verdade, o Corinthians precisa de nomes que mexam com o imaginário da torcida. A Fiel quer jogadores que entrem em campo e façam o adversário tremer. Que entrem no Allianz Parque e façam o palmeirense sentir o estômago embrulhar. E Falcão tem exatamente esse perfil. Ele é daqueles que não pedem licença, chegam e tomam espaço. Que olham no olho do zagueiro rival e deixam claro, hoje você vai sofrer. Claro, ele já está com 39 anos, e isso, para muitos, poderia ser um obstáculo. Mas é aqui que entra a mística. Falcão não é apenas físico, ele é mentalidade. É posicionamento, é leitura de jogo, é faro de gol. Coisas que não se perdem com o tempo. E em um campeonato como o brasileiro, com defesas que frequentemente se abrem em momentos decisivos, a presença de um jogador desse calibre na área é sinônimo de gol. E não é qualquer gol. É aquele gol que decide clássico, que define título, que muda a história. Imagine um mata-mata de Copa do Brasil contra o Palmeiras. Primeiro jogo equilibrado, volta no Allianz, pressão da torcida rival. O jogo está amarrado, tenso, e aí, no segundo tempo, o Corinthians tem um escanteio. Bola levantada, e quem sobe mais alto que todo mundo? Ele, Falcão. Cabeçada certeira, rede balançando, silêncio absoluto no estádio. E a Fiel, que compareceu em peso mesmo como visitante, explode. Esse é o tipo de cena que faria parte das nossas memórias para sempre. Os palmeirenses gostam de se gabar de sua fase recente, de títulos e campanhas consistentes. Mas existe um detalhe que eles preferem esquecer. Quando enfrentam o Corinthians em jogos decisivos, a história não costuma sorrir para eles. E com um cara como Falcão em campo, a tendência seria essa escrita continuar. Porque ele nasceu para jogos assim. E todo corintiano sabe que existe uma diferença enorme entre jogadores bons e jogadores decisivos. Falcão está no segundo grupo. E não é só contra o Palmeiras que ele seria um terror. Contra Flamengo, São Paulo, Internacional, Grêmio. Qualquer adversário que se colocasse no caminho em momentos decisivos sentiria o peso da experiência e da frieza do colombiano. Afinal, estamos falando de um jogador que já marcou em finais de Liga Europa, em decisões de Copa do Rei, em jogos de eliminatórias da Copa do Mundo. Um cara que não treme, que não se esconde, que sabe exatamente o que fazer quando todo o estádio prende a respiração. Mas trazer Falcão para o Corinthians não seria apenas uma jogada técnica ou tática. Seria um movimento de marketing gigantesco. Imagine o impacto na mídia, nas redes sociais, nas arquibancadas. Camisas vendendo como água, ingressos esgotados, entrevistas internacionais. O nome do Corinthians rodando o mundo não só pelas vitórias, mas pelo peso da contratação. E a gente sabe que no futebol moderno, isso conta, e muito. Claro que haveria questionamentos. Sempre há. Ah, mas ele já está velho. Ah, mas o futebol brasileiro é corrido demais. Ah, mas isso é só nome. E é aqui que entra a provocação para você, torcedor, o que você acha? Você acha que Falcão teria fôlego para decidir pelo Corinthians? Ou acha que seria apenas mais um veterano ilustre passando pelo Brasil? Deixa nos comentários. Vamos debater. O espaço é nosso. Aqui é Apito Corintiano, e a sua opinião faz parte da nossa resenha. E mais, segue o canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos e marca aquele palmeirense que vive falando que o Corinthians só traz jogador velho. Porque a resposta para isso é simples. Não é sobre idade, é sobre história, é sobre camisa, é sobre decidir. E nisso, poucos no mundo chegam perto de Radamel Falcão Garcia. Agora, vamos imaginar juntos um possível cenário. É semifinal de Copa Libertadores.
Corinthians e Boca Juniors. Primeira partida na Neoquímica Arena. Segundo tempo empatado em 1-1. Escanteio para o Timão. A Fiel em peso atrás do gol adversário. A bola vem pelo alto e, no meio da muvuca, surge Falcão, como um predador esperando o momento exato para atacar. Um cabeceio fulminante, golaço, vitória corintiana. No jogo de volta, na Bombonera, pressão insana, e lá está ele, segurando a bola no ataque, cavando faltas, gastando tempo, irritando o adversário. Esse é o tipo de jogador que transforma a postura de um time inteiro. E não se engane, jogadores assim inspiram os companheiros. Imagine jovens atacantes como Yuri Alberto ou outros garotos da base treinando todos os dias ao lado de uma lenda dessas. A quantidade de aprendizado em posicionamento, movimentação e finalização seria imensa. Falcão não seria apenas um reforço dentro de campo, mas um professor, um mentor, um exemplo. E o que dizer do impacto psicológico no adversário? Quando um zagueiro olha a escalação e vê o nome Falcão Garcia entre os titulares, ele já entra em campo sabendo que a qualquer momento pode ser surpreendido. Isso muda a preparação, muda a concentração, aumenta a pressão. E em um clássico, pressão é tudo. Por isso, torcedor corintiano, eu quero saber, você traria o Falcão para o Timão? Acha que ele ainda teria bala na agulha para decidir? Ou acredita que o Corinthians deveria buscar outro perfil de atacante? Comenta aqui, vamos fazer esse debate pegar fogo. E claro, já se inscreve no canal Apito Corintiano, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque a voz da Fiel precisa ecoar. Falcão pode até estar no final da carreira, mas como todo predador experiente, ele sabe exatamente quando e onde atacar. E no Corinthians, com o apoio de mais de 30 milhões de torcedores, cada ataque poderia ser mortal. E para os nossos rivais, seria apenas mais um capítulo doloroso na longa lista de pesadelos que o Timão já proporcionou.